Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre a indústria imobiliária. Este conjunto de empresas que desenvolvem e comercializam produtos e serviços imobiliários, construindo espaços físicos para as atividades humanas, construindo cidades, atendendo a sociedade com algum tipo de demanda concreta. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto, consultor e comunicador. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é graduado em Engenharia Civil, pós-graduado em Engenharia Ambiental, empresário, proprietário da GC Engenharia Limitada. Foi 2 vezes presidente do Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, conselheiro da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, atuando há 40 anos no mercado de Porto Alegre. Bem-vindo ao programa, engenheiro Paulo Garcia. Obrigado, Martina. Obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, meu amigo Paulo. Como já é de praxe aqui no nosso programa, começo perguntando ao cidadão Paulo Garcia. Quem é? Quais suas origens até conquistar o diploma universitário? Sérgio, eu nasci no Morro Santa Teresa, vamos lá nos idos de 55. Estudei num colégio fantástico chamado Colégio Experimental Presidente Roosevelt, na Rua Botafogo. De lá saí para o Colégio Militar, onde fomos colegas. Do Colégio Militar fiz PUC e me formei em Engenharia Civil em 1978. Casei em 79 e venho enfrentando o mercado, trabalhando com o mercado da construção civil desde então. Nos anos 2000, eu fui fazer pós-graduação em Engenharia Ambiental. Eu entendia que engenharia ambiental a área ambiental já era uma prioridade, lá nos anos 2000. Em 92, nós tivemos no Brasil a ecoambiental, alguma coisa assim. Eu me lembro que o presidente era o Collor, para te ver na época, né? Então, de lá até os anos 2000, eu descobri essa pós-graduação na PUC, fui lá, foi um dos primeiras turmas que fizeram essa área de engenharia ambiental. E, com isso, eu tive a oportunidade de ir para a Sociedade de Engenharia, onde eu organizei a Comissão de Engenharia Ambiental. Começamos ali a área de engenharia ambiental dentro da Sociedade de Engenharia. De lá fui guindado para o Sinduscom, onde também participei e também organizei a área de engenharia ambiental do Sinduscom. E terminei como presidente do sindicato dos anos de 2009 a 2014, mais ou menos. Fui convidado naquele período para ser vice-presidente da Fiergs, pelo presidente Heitor Miller, uma pessoa saudoso presidente Heitor Miller, já falecido. Participei durante 6 anos do mandato dele como vice-presidente dentro da Fiergs. E venho participando dos eventos de engenharia, dos eventos da sociedade, do sindicato, até hoje. Hoje, já um pouco mais recolhido, hoje é o filho que me representa nessas áreas aí. E, Paulo, nos parece que atualmente em Porto Alegre a gente tem uma bolha no mercado imobiliário no que tange aos imóveis comerciais. Tu acha que isso é uma afirmativa correta? Isso se deu depois da pandemia? Excesso de oferta? Eu não saberia te responder se isso tem algo a ver com a pandemia, mas na realidade, no mundo inteiro houve uma mudança, não por causa da pandemia, mas pela própria evolução das cidades, das metrópoles. No mundo inteiro houve uma mudança de perfil do imóvel comercial.
Por exemplo, se tu vai a São Paulo hoje, está misturado o imóvel comercial com o imóvel residencial. Tu pega no mesmo canteiro, na mesma área, o sujeito mora e trabalha. Isso é o trânsito das cidades, a violência nas cidades, terminou mudando o perfil. A bolha que tu diz é o estoque que hoje existe no mercado, à venda de imóveis comerciais, muito provavelmente foram aqueles imóveis construídos, elaborados, antes desta mudança, ainda com os olhos no pequeno prédio comercial de 5, 6 andares, com 30 salas de 30 metros quadrados. Isso, efetivamente, eu acho que o mercado não consome mais, o mercado não procura mais isso. O mercado hoje procura imóveis onde tu tenha comercial, residencial no mesmo lugar, e prédios importantes, prédios grandes, onde tu possa ter uma portaria, onde tu possa ter um anfiteatro, onde tu possa ter uma lancheria, onde tem estacionamento. Em suma, houve uma mudança de perfil. Quase uma mini-cidade, assim, num prédio. Quase uma mini-cidade, microcidades, né? Uhum. Houve uma mudança de perfil. Os projetos existentes e os projetos que nós vínhamos construindo até há pouco tempo ficaram obsoletos. Isso acontece. Isso é a própria cidade viva, né? A própria pulsação da cidade faz, de repente, um imóvel que vendia, e de repente aquilo lá se torna obsoleto, as pessoas não procuram mais e querem algo diferente. Então, eu imagino que é muito mais por esse fato, pelo obsoletismo dos projetos que estão na rua hoje, do que pelo fator pandemia, porque eu acho que o fator pandemia passou e está todo mundo trabalhando, feliz, satisfeito, acabou com aquela função da pandemia. Muito bem. Paulo, como está o mercado imobiliário em Porto Alegre hoje? Que dificuldades se enfrenta e quais os desafios? Eu acho que os desafios são muitos, Sérgio. São muitos. Nós temos uma taxa de juros muito elevada. Uma taxa de juros a 13,75 afasta da construção civil eventuais investidores. Potenciais investidores deixam a construção civil e passam por mercado financeiro especulativo. Então, isso é um dos pontos fundamentais. O outro ponto é o funding, para buscar recursos para a construção, que estão caro, está caro. A taxa de juros está cara. Tu vai no banco, está caríssimo. Para te dar uma ideia, estive conversando aí com um banco privado sobre financiamento de uma obra, e o custo disso é CDI mais 5%. CDI mais 5% dá algo como 1,4%, 1,5% ao mês. A construção civil não suporta 1,4%, 1,5% ao mês. A construção civil tem que trabalhar abaixo de 1% sempre. Né? Quando eu era presidente do sindicato, eu sempre dizia, o juro passou de 12%, a construção civil começa a andar para trás. É um marco, é o 12%. Passou do 12%, a construção civil começa a regredir. Então, hoje nós temos com esse problema, uma taxa de juros muito alta e que sai das nossas mãos tanto o investidor como o empréstimo bancário. Em paralelo a isso, nós temos uma incerteza política pela frente. Nós não sabemos como que vai transcorrer o governo Lula. Se o governo Lula seguir os padrões de 2003, 2004, 2005, ok, está ótimo, vai acontecer. Talvez migre para o Minha Casa Minha Vida, talvez migre para imóvel de mais baixa renda, mas teremos emprego para trabalhar. Nós vamos continuar gerando empregos, vamos continuar gerando riqueza, etc. Mas nós não sabemos, ainda está tudo muito incerto. Nós precisamos mais tempo para entender essa política meio maluca que nós estamos vivendo hoje, né? Essa incerteza, e isto é uma das causas do juro alto. Então, uma coisa leva a outra. Nós estamos no meio de um furacão disso aí. Mas o que acontece de fato, de realidade no mercado de Porto Alegre? Hoje, o estoque que nós temos à venda em Porto Alegre, de unidades prontas, por exemplo,
é a mesma que nós tínhamos em 21, a mesma que nós tínhamos em 2020. Não tem grande variação. O que foi produzido foi vendido. Existe lá um número de apartamentos ou de unidades prontas à venda e elas mais ou menos é mais ou menos constante esse número, em torno de 5 mil unidades, alguma coisa assim. Por que isso aconteceu? Talvez os lançamentos tenham sido freados. A construção civil talvez tenha posto um pé no freio em termos de lançamentos. Isso afeta toda a economia de uma cidade, tanto a geração de empregos, como a arrecadação de impostos por parte da prefeitura. Isso tem reflexo geral em toda uma cidade. O que é necessário hoje, Sérgio? É estabilizar a política. Nós precisamos de uma política estabilizada, deixar de fazer bravatas e parar com isso e tentar focar na economia. Isso vai levar a uma queda de juros e com isso as coisas se normalizam e nós vamos continuar navegando. Sim, né? Porque se continuar com juro alto vai impactar na economia de um jeito, ninguém vai consumir nada e vai estagnar. Né? Isso afeta a produção. Total. Porque quem é o nosso comprador, ele olha para nós e diz assim, peraí, se eu pegar o meu dinheiro e colocar 6 meses num CDI, eu vou ganhar 1% ao mês ou mais. Né? Eu vou esperar, vou botar o meu dinheiro lá e compro daqui a 6 meses, porque daqui a 6 meses ele vai continuar com a mesma tabela que está hoje, mais ou menos isso. Entende? Então, isso é mais ou menos o que todo acontece. mundo com medo de investir, né? Na verdade. Então, tu perde aquele comprador por causa do tempo. Ele prefere deixar o dinheiro dele aplicado do que isso. E isso é para tudo, não é só para a construção civil, mas a construção civil é o primeiro segmento que dá resposta. É o primeiro segmento que sofre, o primeiro segmento que sai do buraco. Então, se a economia como um todo melhora, a construção civil é o primeiro segmento que começa a gerar emprego, começa a gerar receita, começa a gerar riqueza. Também é o inverso. Quando a economia está incerta, está insegura, nós empresários, sentamos em cima dos projetos. Nós não vamos para a rua fazer loucura. Nós vamos sentar em cima do projeto e vamos ver o que vai acontecer. Então, nós precisamos de mais clareza política, mais clareza e mais segurança jurídica, talvez. Como? Segurança jurídica. Segurança jurídica, isso é o outro detalhe que vem cada vez mais impactando o nosso país, em todos os sentidos. Com certeza. Né? Já dizia, eu não me lembro se é Pedro Malan e tal, no Brasil, até o passado é incerto. Porque muitas vezes surge uma decisão judicial que te remete para trás e tu fica devendo algo que tu nem sabia que um passivo efeito retroativo que tu não existia. Sim. Então, é isto. Eu acho que em termos da tua pergunta, Sérgio, como é que está o mercado imobiliário de Porto Alegre, nós estamos trabalhando. Todas as empresas estão fazendo um esforço sobre-humano para manter os empregos, porque tu ensinar e tu treinar um funcionário custa dinheiro. Então, todos nós estamos fazendo o maior esforço possível para manter os nossos colaboradores trabalhando. E vocês, né, Paulo, são a locomotiva de uma cadeia produtiva. Sem dúvida. Que vem atrás de vocês, que é o produtor de azulejo, é o produtor de piso, é o produtor de tinta, é o produtor... Móveis. Vem todo atrás. A maior compra de uma pessoa é a casa própria. A compra mais importante de uma pessoa é a casa própria, não é o automóvel. Sim. A casa própria é a compra mais importante. Atrás dele vem tudo. Vem tudo. Vem a menina que vai vender a cortina, que vai fazer a cortina, a colcha. Né? É o travesseiro que é vendido. É a geladeira, é o fogão, é o quadro da parede. Vem tudo atrás. Sim, coloca todos os itens só para construir cimento, areia, metal. Fora todos os insumos e todos os profissionais envolvidos nisso. Sim. Né? Então, eu acredito... Então tem quase um efeito social, né?
Porque, na verdade, todos esses empregos gerados na cadeia produtiva da construção, quantos empregos geram, né? Eu não sei, tu saberia avaliar, assim, eu não saberia te dizer. Olha, hoje no estado do Rio Grande do Sul, nós temos, conforme o CAGED, algo como 125 mil trabalhadores. Na construção? Na construção. Diretamente direto ali. Na construção. Há 10 anos atrás, quando eu estava no sindicato, era 140, 150 mil. Ou seja, se perdeu 30 mil vagas, 20 mil vagas de lá para cá. Né? Se fala que, indiretamente, são mais de 7 a 10 empregos a cada um emprego direto. Então, teria mais 1 milhão de empregos indiretos nessa cadeia. A construção civil, para tu ter uma ideia, Sérgio, para tu ver a importância disso, no Brasil, construção civil somado com a construção pesada, ela é a maior arrecadadora para o sistema S da indústria. SESC, SENAI, todo mês se recolhe na guia lá um determinado valor. O maior arrecadador é a construção civil. Depois vem a indústria metalúrgica, etc., mas o maior arrecadador é a construção civil. Então, o peso disso é muito grande, né, para tu deixar isso na incerteza que nós estamos vivendo hoje. E agora, esse ano, a gente vai ter a votação aqui em Porto Alegre da revisão, né, do plano diretor. Quais os impactos, assim, quais as expectativas que vocês do mercado imobiliário esperam com a aprovação, né? Eu antes te falei que as cidades têm vida, elas vivem. O que hoje é uma vila, amanhã pode ser um grande bairro de Porto Alegre. O que hoje tem uma estrada de chão batido, amanhã pode estar asfaltada e loteada no seu entorno. E a revisão no plano diretor é isto. Até mais que isso, também é mobilidade, também isso é muito importante. Tá? Mas a revisão do plano diretor é atualizar o que cresceu, o que é um indicativo, é um indicador que a cidade nos dá para onde ela quer crescer. O que ela quer fazer? Tu vê que todas as cidades, quando a gente viaja, todas as cidades do mundo, o que tu vai olhar? Arquitetura. Tu vai olhar aquelas grandes construções feitas lá pelos romanos, por exemplo. Ou então feita no século XV, né? Aquelas igrejas incríveis. É arquitetura. Tu vai em Barcelona, tu vai ver a igreja que o Gaudí projetou. Né? É isto. A cidade é representada pelas suas construções, pela sua arquitetura. Né? E de quando em quando nós temos que rever isto. Outro fato importante, que é importante para toda a cidade, é a mobilidade urbana. Por quê? Infelizmente, os terrenos, por exemplo, se nós formos fazer um projeto de Minha Casa Minha Vida, tu termina utilizando terrenos afastados dos grandes centros. Então as pessoas vão morar numa distância longa, mas o trabalho delas está nas regiões mais centrais. Então elas têm que fazer esse deslocamento. Isso é um ônus para a prefeitura. Isso para a prefeitura é um custo altíssimo, porque ela tem que criar estrada, ela tem que botar água, ela tem que botar luz, ela tem que urbanizar aquilo lá, asfaltar para poder andar ônibus, poder andar a locomoção de lá para cá. Então, isso é outro detalhe, tem que se pensar na cidade também com este olhar da mobilidade, porque é um dos pontos que eu bato muito, é um absurdo o meu trabalhador da obra ter que sair de casa às 4h30, 5 horas da manhã para ir trabalhar, ele sai do trabalho às 5h30 para chegar às 7h30, 8 horas em casa. Ele não vê, ele chega em casa, come, vai dormir, não vê filho, não vê nada. Então, não tem qualidade de vida nenhuma. Qualidade de vida não existe. Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, mas isso foi feito, não é de hoje. Isso, de longo e longo tempo, se faz isso. Lá as Coabs, antigamente, os Inocops que se faziam, sempre iam levando o pessoal para a periferia. Né? Bom, esse pessoal tem que vir trabalhar, então tem que criar sistemas que eles possam vir. Ou também criar, dentro das áreas já
com infraestrutura, já consagradas e tal, botar altura, botar densificação, para que esse pessoal possa morar na região mais central, entendeu? Que se criem mais condições de realizar, porque senão tu termina criando guetos que vão para fora da cidade e as regiões centrais passam a ser elitizadas. Olha, aqui... Sim, mantém uma divisão social, na verdade, né? Quando não chega no abandono, né? Como? Quando não chega no abandono, quantos prédios, né, no centro aqui que nós temos ainda abandonados? Abandonados, tu pega ali prédios com risco de incêndio, etc. Então, essas coisas é o plano diretor que tem que regrar. E eu acho que tem que ter esses olhos quando estuda plano diretor, tem que ter estes olhos. Como é que o meu trabalhador vai sair da Restinga e vai chegar na Bela Vista para trabalhar, por exemplo? Sim, visar mais um adensamento demográfico. Um adensamento demográfico. E também dentro dessa demografia da cidade, porque a cidade, são várias cidades, né? Se nós pegar Porto Alegre, cada bairro tem as suas características, sua cultura, né? Eles são um pouco diferenciados. Mas, Sérgio, se tu pegar áreas... Mas só para me concluir... Pois não. Nós temos, por exemplo, áreas que podem ser desenvolvidas, né? Sem dúvida. Tipo o Quarto Distrito, aí, que já está em pauta até, né? E outros, vamos dizer, outras centralidades que podem ser desenvolvidas com o intuito de aproveitar a própria infraestrutura já existente, né? Onde é que se localizam as grandes comunidades, vilas de Porto Alegre? Tu pega a Vila Cruzeiro, basicamente quase toda ela é invadida, é posse. Tu pega aquela área do Grêmio, que também é o Maitá, que também tem esse fato. São áreas centrais. Tem outras de menor tamanho, talvez, mas tem várias em Porto Alegre e são áreas centrais. Claro, as pessoas preferem morar numa subhabitação, né, do que morar na Vila Restinga, por exemplo, né? Lá eu tenho condições melhores de habitação, mas eu não consigo chegar e sair de casa para trabalhar. Então, preferem uma área invadida, etc. Aí tem que entrar a política da prefeitura, a política de urbanização dessas áreas. Se tu porque essas áreas são extremamente ocupadas, é uma casinha do lado da outra, mas com uma densidade muito baixa. Elas não são adensadas. Elas são ocupadas, mas não adensadas. Se tu verticalizar aquilo ali, se tu repensar a área social, criando parques, criando escolas, criando creches, tu começa a entrar onde o Estado não entra hoje, onde as comunidades são reféns do tráfico. E por quê? Porque o Estado não entra, né? Não tem força para entrar. Então, isso é o plano diretor. E o plano diretor tem que olhar nesse sentido para a cidade de Porto Alegre. De repente, botar mais áreas de lazer distantes do centro, porque já tem em Porto Alegre, acho que ainda tem o passe livre, né? Política das centralidades, né? Criar outras centralidades. Né? Exato. Tem que tirar o trânsito de ônibus do centro, por exemplo. Tem várias coisas que tem que se mexer. Não dá para só focar em altura de prédio, não dá para só focar nisso. Sim, o mercado público ali, por exemplo, né? Deste planejamento. O mercado público que tem que incentivar o turismo local e tal. Só que daí com aqueles ônibus ali não tem como. Não é bonito, né? Não, exatamente. E nessa, vamos dizer, nessa política de caranguejos que temos em Porto Alegre, né? É verdade. A gente vê que tudo é muito difícil, né? Eu há 20 anos atrás ou mais, né, estava à frente do projeto Porto dos Casais, que era uma intervenção no Cais do Porto. E me lembro que quando estava na faculdade, olha, eu já me formei faz 40 anos, o diretor de planejamento do município, que era, na época, o arquiteto Newton Baixo, foi nos dar uma palestra sobre a intervenção no Cais do Porto. Fazem 40 anos que isso aconteceu. Desde lá, teve essa intervenção. Teve o Porto dos Casais, teve a intervenção do nosso amigo Tutiquian, né? E só agora que nós conseguimos um pedacinho do Cais do Porto, que o prefeito Melo conseguiu aí
concluir, né? Que já mudou o perfil, assim, já deu vamos dizer, um up para a cidade, né? Eu fico pensando assim, pô, mas essa política dos caranguejos é complicada, né? Complicadíssimo. Atrasa por anos as coisas, né? E a gente fica... E vocês, então, devem sofrer muito mais com isso, né? Olha, Sérgio, assim, te dando exemplos, a velocidade de uma aprovação de projeto hoje na Prefeitura Municipal está muito boa. E eu digo isso até como um elogio à gestão do Melo. Por quê? Nós tivemos períodos que nós levávamos mais de ano para aprovar projeto. Mais de ano. A cidade não se dá conta que isso é prejuízo para a cidade. Ou seja, um projeto, uma obra, um empreendimento executado gera ISSQN sobre serviços, gera ITBI nas compras e vendas dos apartamentos e gera uma receita que a cidade não tinha, que era IPTU sobre aquelas unidades que foram criadas ali. Então, a cidade abria mão da sua receita para criar dificuldades. Então, sempre se criava uma pequena dificuldade. Tu apresentava o projeto a prefeitura te devolvia com uma questão. Tu resolvia aquela questão, aquela pendência, voltava com a segunda pendência. Então, aí tu ia nesse ping-pong até o dia que alguém resolvia carimbar. Então, hoje não, hoje já melhorou muito, Sérgio. Muito. Há uma... E nós não acreditávamos que isso pudesse ser melhorado, porque nós passamos 30 anos assim. Entendeu? Então, hoje há a cidade entende que ela precisa do empresário para gerar riqueza. Muito bem. Paulo, e tu conseguiria fazer assim, vamos dizer, um comparativo, vamos dizer assim, Rio Grande do Sul, Brasil, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, é mais ou menos tudo assim? Como... Não. Santa Catarina, nós temos uma diferença muito grande do estado do Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina, nós temos diversas cidades grandes. Nós temos diversas cidades ricas, né? São cidades que têm recursos. Olha, nós temos aí o privilégio aí de saborear que coisa uma boa. Pizza aí da Sálvia. É isso? É, Sálvia Pizza. Sálvia Fast Food, que está nos prestigiando aí para que a gente possa degustar. Muito obrigado. Então, voltando. Então, Santa Catarina, nós temos essa característica que é diferente. As cidades são grandes. Tu tem Criciúma, tu tem Blumenau, tu tem Camboriú, tu tem Chapecó, são cidades grandes e que têm desenvolvimento de construção civil forte. A parte ambiental de Santa Catarina, principalmente na região do litoral, é complicada, através da SEMA, se não me engano. Não. Mas é complicada. Mas, pelo menos, as regras são claras, né? Dá para se trabalhar. São Paulo não. São Paulo São Paulo é São Paulo. É outro mundo. É outro mundo. É outro lá Brasil. Se trabalha, lá se constrói, lá se empreende, lá se ganha dinheiro, etc. Rio de Janeiro é problema, nós sabemos que é problema, né? E aí nós entramos lá para Mato Grosso está indo maravilhosamente bem, as cidades estão crescendo. Eu estive em Rondonópolis, por exemplo, em 1983, 40 anos atrás. Rondonópolis tinha uma sinaleira, um restaurante, tá? A maioria das ruas eram de chão batido, e hoje é uma cidade enorme, uma cidade que deve ter 1 milhão de habitantes. Entendeu? Então, há um crescimento exponencial no Centro-Oeste, né? Mas nós no Rio Grande do Sul temos, como tu falaste, essa síndrome do caranguejo, né? Que tudo é problema, tudo não pode. Há muitos anos, um economista do Sinduscom falecido... Tudo tem um porém, né? Tudo tem um porém. Um falecido chamado Marco Túlio, era um brilhante economista, ele escreveu um texto
eu vou até te mandar, Sérgio, chama-se Porto Alegre, a cidade do não. Tudo era não. Tudo não pode, tudo não quero, tudo não dá. Hoje nós estamos com outra visão. Hoje que eu digo, pós eleição do Melo, nós estamos com uma visão completamente diferente de Porto Alegre. É uma visão de cooperação. A população talvez tenha caído tenha entendido que a construção civil, o que é a construção civil? Trabalhar, empreender, fazer prédios, mas nós só vamos construir onde nos deixarem. Olha, pode construir lá na beira de Canoas. Tá bom, nós vamos construir lá, não tem problema. Nós não somos proprietários de imóveis. Nós não temos imóveis. Quem perde com restrições é o proprietário do imóvel, não somos nós. E a população em geral que não vai poder, que tem que se afastar dos grandes centros, das áreas de trabalho, para poder habitar. Então, o que eu te digo? São Paulo não tem esse problema que nós temos aqui. São Paulo está indo direto, é uma locomotiva, é onde os projetos estão, tu como arquiteto, é onde os projetos estão se diferenciando, coisas novas estão surgindo. Nós aqui na construção, nós não podemos, nós temos que ir lá uma vez por ano, 2 vezes por ano em São Paulo, olhar o que eles estão fazendo, entrar nos prédios que estão construindo, porque lá é onde, de lá vem a mudança. De lá vem e quem chega primeiro bebe água limpa, né? Claro. Muito bem. Paulo, tu e a tua empresa, a GC Engenharia, já tiveram vários prêmios e reconhecimentos durante esta caminhada, né? Inclusive em 2004 com o case do Sinduscon de reaproveitamento d'água, né? Nos fale um pouco disso e do conceito de habitat segundo a GC Engenharia. O que eu posso te dizer, Sérgio? Em 2000, como eu falei antes, em 2000, eu fui fazer a pós-graduação em Engenharia Ambiental e comecei a implementar algumas ideias na construção civil. Uma delas foi o reuso da água da chuva. Então, em 2004, nós fizemos um projeto em que eu captava água de telhados, de lajes, de áreas onde não tivesse acesso humano, né, nem de animais, captava, filtrava aquela água, tratava aquela água e reutilizava nos vasos sanitários. Então, nós criamos uma rede, um reservatório superior, um reservatório inferior e toda uma rede específica para atender vasos sanitários através da água da chuva. Em paralelo, quando não chovesse, entrava a água do Via de Maio, mas o normal é que ele desse conta, pelo menos até 70% do tempo ele atendesse os vasos sanitários, com caixas acopladas, com 2 toques, com toque 1, toque 2. Então, isto foi uma ideia que nós tivemos, recebemos o prêmio Sinduscon, concorremos ao prêmio nacional da AmCham, chegamos em 2º lugar, uma pena, seria uma forma de tornar isso mais conhecido, essa ideia mais conhecida, de divulgar essa ideia, mas foi muito importante, porque foi o primeiro movimento que foi feito em termos de tornar as construções mais sustentáveis, mais adequadas ao momento. Já existia, mas era incipiente ainda, o Green Building, que era construções verdes e tal, e hoje já tem certificação de Green Building. E hoje a nossa prefeitura criou uma certificação de sustentabilidade. Então, se tu comprova, tu tens 3 níveis, prata, ouro e diamante. Se tu comprova através de uma série de projetos, uma série de reusos, etc., tu tens uma vantagem sobre isso, tu ganha uma percentagem a mais, etc. Então, isto é o que eu queria chegar na época. Onde isso parou? Em determinado momento, o DEMAI, porque
porque as prefeituras, os prefeitos vão trocando, as políticas vão trocando. O DEMAI resolveu cobrar sobre essa água de reuso. Essa água que era captada da chuva, que era tratada e era colocada em funcionamento, o DEMAI entendia que devia cobrar sobre essa água também. Mas o que eles alegaram? Se a água vinha da chuva, como é que vão porque cobrar? A cobrança do esgoto, hoje, tu paga sobre o consumo de água. Tá. O cálculo, talvez tenha mudado, estou te falando da época. Tu consumia R$1 de água, tu pagava 1,8. 1 da água e 0,8 do esgoto. Então, no momento que eu coloquei essa possibilidade de utilizar a água da chuva, eu economizei o uso da água. Claro. Tá certo? Sustentabilidade eu vou tirar lá 20% ambiental. do uso da água. Portanto, vou pagar menos de esgoto. E eles alegavam que eles tinham toda a infraestrutura instalada Disponibilidade. e aquilo custou dinheiro e tinha que ser pago. Então, a alegação, a justificativa, sempre tem as suas... Não é do nada que se tira isso, né? Sim. Mas aí tu começa a não valer a pena para quem está usando, porque vai pagar igual. Entendeu? Não vale a pena. E ainda vai ter que colocar pastilha de cloro, vai ter que fazer limpeza de filtro, tem uma série de serviços, né? Bom, então vamos usar DEMAI. Então isso se perdeu com o tempo. Hoje retornou, já não como vasos sanitários, como reuso de vasos sanitários, mas como reuso de plantio, de regar jardins, etc. Né? Mas foi isso. E tu, como um engenheiro civil, com tantas áreas para atuar, resolveste empreender. É patriotismo isso? Não. Excesso de otimismo? Não. Porque no Brasil é empreendedor, né? Não. Eu me formei em 78. Já era estagiário, trabalhava como estagiário. De 78 a 81, eu trabalhei fora, fazendo prédios de Inocop fora de Porto Alegre, na cidade de Rio Grande. Trabalhei lá 2, 3 anos. Em Rio Grande, quando eu volto para Porto Alegre, eu venho como funcionário de uma determinada empresa. Mas, para não ter que assinar carteira, na época, se usava isso, tu fazia uma pessoa jurídica, uma PJ, para tu passava nota fiscal. Isso diminuía, na época, o imposto de renda e tal. Em 82 eu fiz isso, em 83 essa empresa que eu trabalhava fechou as portas. E eu segui sozinho como empresa a partir de 83. Então a minha empresa é de 81, está com 42 anos, mas em 83 efetivamente que ela entra no mercado trabalhando. E aí eu começo construindo banco, posto de gasolina, casa para terceiros, né? Eu sou empreiteiro, na realidade. Eu entrava em licitações da prefeitura, fiz um pedaço do presídio central. Eu era um empreiteiro. Ao mesmo tempo, eu era perito judicial. Trabalhei muitos anos como perito judicial. Quando eu fiz pós-graduação em engenharia ambiental, minha ideia era seguir na perícia judicial na área ambiental. Terminei não fazendo isso, mas era a ideia na época. Em paralelo, eu comecei a incorporar. Então, fizemos o nosso primeiro prédio, que ficou pronto em 85. E eu tinha essas 3 linhas de trabalho. Em 1995, 92, 92, depois do Collor. Quando o Collor entrou, nós tínhamos lá 200 funcionários, entre vários engenheiros, funcionários de obra, mestres, etc. Quando o Collor saiu, nós éramos 4 ou 5 pessoas dentro do escritório. Então, só para te ver o grau de destruição que o Collor causou na nossa vida. A partir dali, eu digo, eu quero fazer uma coisa com mais calma. Deixei de lado perícias, deixei de lado ser empreiteiro, trabalhar por obra pronta, e fiquei só com empreendendo, incorporando. Fiquei só incorporando. E de lá vem até hoje. Aí, em 2010, o filho já entra para trabalhar comigo.
já está comigo, portanto, há 13 anos. A filha entra um pouco depois, 3, 4, 5 anos depois, está comigo até hoje. E a empresa está sendo tocada, está de vento em popa, está muito bem, obrigado. Então, nós temos 42 anos de empresa já, sendo que efetivamente 40. Já passei por todos os planos heterodoxos, plano Sarney, plano Funaro, plano tudo, plano Collor. Passei por todos os planos possíveis e imagináveis. Por isso eu não tenho muito medo. Essa parte então está mais calma para ti. Eu não tenho muito medo do que vem por aí, porque tu já está experiente. Nossa. Mas eu queria voltar um pouquinho. Podemos voltar um pouquinho? Sérgio. Na verdade, eu te fiz uma pergunta ali e para mim não ficou bem claro, né? Eu queria saber exatamente assim, o que a GC Engenharia e o Paulo Garcia tem de conceito de habitat nos seus projetos, né? O que te, vamos dizer assim, quando tu pensa um projeto, um empreendimento, né? As tuas, vamos dizer assim, expectativas em concretizar ali, né, a vida de uma pessoa, porque na verdade o cara compra um imóvel geralmente para a vida toda, né? E quais são esses detalhes que tu te preocupa para construir esse empreendimento? Os detalhes são vários, mas eu vou te falar, talvez para nós seja o mais importante, ou pelo menos tentar falar isso. Eu acho que é a inovação. Eu te falei que nós temos que ir 1 a 2 vezes por ano a São Paulo para ver o que eles estão fazendo lá. Em 2001 ou 2002, por ali, não existia prédios e apartamentos em Porto Alegre de 1 por andar. Os apartamentos que existiam eram apartamentos de 400 metros, 500 metros, que era inviável para alguém de um poder aquisitivo bom, mas não nesse nível. Sim. Não? Era o top do top, o AAA da sociedade porto-alegrense que poderia comprar essas unidades. Neste momento, eu criei um projeto em terrenos pequenos, que era um apartamento por andar com 150 metros quadrados. E isto se vendeu como água aquilo. Aí várias empresas foram atrás da gente, fazendo a mesma coisa. Sempre tem um precursor. Bom, hoje já não é, já se tornou meio obsoleto, já é um produto que não tem essa facilidade de venda. Mas por 10 anos era o produto que se vendia. 1 por andar, 9 apartamentos, vamos que vamos, e era... Então, tu tinha uma sala de 50 metros quadrados, que é uma bela sala, tu tinha um dormitório casal com 25, 30 metros quadrados de área privativa, outras duas suítes com 11 metros, 10, 11 metros cada uma, e 3 boxes na garagem. Esse foi um produto que se vendeu muito. Isso é uma inovação. Para aquela época foi uma inovação. Nós, em 2014, fomos para a área do condomínio horizontal. Nós localizamos que o condomínio horizontal era um desejo de muita gente. O que existia no mercado? Existia Zona Sul, bem sul, próximo da Restinga, Gávea, se não me engano, que tem ali também, ou condomínios com preços muito altos, com valores astronômicos. O que nós fizemos? Começamos a procurar terrenos onde Glória, Teresópolis, Jardim Ituçabará, Partenon, que ainda existiam terrenos grandes, 5 mil, 10 mil metros quadrados, e que eram central, é uma área central, mas que não era valorizada. Então, aí nós começamos a construir unidades horizontais ali para vender na faixa de 900 mil, R$1 milhão. E é um mercado que vem muito bem, obrigado. Até hoje nós estamos concluindo esse ano. Nós estamos concluindo agora em junho, julho, agosto, 40 casas no Jardim Ituçabará, e que nós estamos chegando no final agora com meia dúzia de casas para vender, das 40. Ou seja, é um sucesso de venda. Então, tem que se descobrir o nicho.
Então, condomínios fechados, essas condomínio casas? fechado, com piscina, com salão de festa, com fitness, com playground, né? Então, esse é o foco, sempre foi o foco da GC. Achar o nicho de mercado. O que nós precisamos? Descobrir onde é que está, o que as pessoas querem, né? E tentar construir para essas pessoas. Porque nós não podemos competir com a Cirela, com a Melnick, são empresas de grande porte, que elas têm muita força de mídia, de marketing. Então, nós temos que trilhar o caminho próprio. E o caminho próprio é o nicho de mercado. Então, eu brinco no escritório que nós somos uma incorporadora boutique. É como se fosse um hotel boutique, é uma incorporadora boutique. Onde quem recebe o comprador sou eu ou o filho, quem faz o negócio sou eu ou o filho, né? Quem recebe os corretores, idem. Quando dá um problema, muitas vezes me ligam ou ligam para o filho, né? Então, é muito contato pessoal. As grandes incorporadoras não se permitem fazer isso, não podem fazer isso. É impessoal, tu trata com o advogado, tu trata com o engenheiro, mas tu não trata com o dono nunca, né? Então, é isso que a gente vende. A gente vende uma incorporadora boutique, né? Onde a gente tenta atender o nicho, o mercado, e, ao mesmo tempo, atender diretamente o nosso cliente. Muito bem. Paulo, Não sei se eu te respondi, mas... Respondeu. É mais ou menos isso. Não, eu queria agora, então, te fazer uma provocaçãozinha. Na verdade, vivemos há pouco tempo, né, uma eleição no país bastante polarizada, né? Outro era a favor ou era contra, né? Tanto de um lado como no outro, né? E é claro que para um empresário, né, os resultados da eleição são menores em relação ao que a economia vai gerar desse pessoal que assumiu, né? Então eu queria te perguntar assim, né, como tu viu todo esse processo? Tu acha que essa polarização tem valor, né? E o que esperar? O que seria o melhor agora para o empresariado, para que possa produzir, gerar emprego e fazer com que a economia gire cada vez mais forte nesse país? Que expectativa tu tens? É uma pergunta complicada, uma resposta difícil. Tu dizer que a polarização é ruim, fez mal para o Brasil, concordo, a polarização fez mal para o Brasil. Mas dizer que ela não era necessária, eu até aí não sei te responder. Talvez fosse necessária a polarização no momento que a gente vivia. Nós temos pós-regime militar, a gente vem lá com Sarney, nós viemos com Collor, nós viemos com FHC, nós viemos com Lula, Dilma. Nós estávamos construindo um viés preocupante, né? De muita corrupção, muito desvio de dinheiro, uma perda moral que eu não de costumes. Eu não sou contra, não tenho nada, não tenho grandes críticas a isso, mas um país enfraquece. Se tu estudar história e verificar queda da Grécia, queda de Roma, queda de todos os impérios, se vem pela queda da moral, né? Quando começa a enfraquecer o povo, quando o povo tem mais a perder do que a ganhar, aí tu começa a enfraquecer um país, né? Mas, em suma, então nós vínhamos num viés muito complicado, culminou com o Petrolão, o Mensalão, né? Onde se botou às claras tudo que aconteceu no Brasil, e talvez fosse o momento, tanto é que o melhor presidente que nós tivemos agora, dos últimos tempos, chama-se Michel Temer. Foi o que mais fez alguma coisa. Então, quando vem Bolsonaro, ele vem com outro discurso.
talvez radical, talvez extremista, por outro lado, mas pelo menos houve uma equalização de discursos, né? Então, eu não sei te responder se não era o momento necessário para haver polarização. Eu acho que sim, né? Tanto é que houve um movimento muito grande das pessoas que tiveram seus interesses prejudicados. Diversos segmentos, diversas empresas, diversos políticos que tiveram seus interesses prejudicados começaram a solapar o governo, independente se estava solapando o Brasil junto ou não. Nós temos, e a gente fala aqui que os nossos Renan Calheiros, nossos Jader Barbalhos, isto é bom para o Brasil? Esse grupo de pessoas faz bem para o Brasil? Então, essa é uma pergunta que eu não vou responder, mas vai ver que alguém acha que é bom, outros acham que é ruim. Mas este grupo solapou o Brasil. Solapando o Bolsonaro, na época, solapou o Brasil. Eu não tenho nenhum amor ao Bolsonaro, não chamo ele de mito, não tem nada disso. Mas não sei se não era necessário, se não foi necessário para quebrar um segmento. Ok. De uma forma ou de outra, Bolsonaro perde a eleição, assume o governo Lula. O governo Lula foi eleito com 50% dos votos válidos e o Bolsonaro teve 49,9% dos votos válidos. Ou seja, foi algo muito próximo uma coisa para a outra. Mas o governo Lula, o discurso dele atual, a equipe que ele nomeou, vai em direção completamente oposta ao que a população falou. A população elegeu. Teve um grupo forte que elege Bolsonaro, acreditando nos conceitos do Bolsonaro. E há um grupo maior que elegeu Lula, mas com certeza não eram radicais. Teve muita gente ali que elegeu Lula porque não gostava do Bolsonaro. Mas são pessoas que não têm nenhuma tendência ao comunismo, ou socialismo, são pessoas... E o governo Lula hoje, o discurso dele e a sua equipe que ele nomeou, está muito mais para esse viés de extrema esquerda do que um viés de centro-esquerda, que era o que se imaginava que ia acontecer. Porque o Lula, quando assumiu em 2003, ele veio com o Lula Paz e Amor. Ele veio na centro-esquerda, um pouco mais à esquerda do PSDB. Mas era uma esquerda, mas não era extrema esquerda. E hoje não. Hoje ele mudou o tom, mudou o discurso, mudou a equipe. E hoje ele vem com extrema esquerda. Com certeza, a população brasileira não votou nisso. Aqueles que votaram em Bolsonaro, obviamente, não votaram nisso. E aqueles que votaram no Lula, pelo menos a metade, não votou nisso. Então, o Lula hoje está governando para 25% da população. Não é? Isso nos mete medo. Nos mete medo, porque todo o político, quando se elege, ele diz, não, eu vou governar para os brasileiros, aqueles que votaram em mim e aqueles que não votaram em mim. E não é o que nós estamos vendo hoje, né? Isso realmente me mete medo. Eu não sei aonde que nós vamos, até onde nós vamos com esse discurso e com esse perfil de governo que nós temos. Ou o governo volta, dá alguns passos para trás e vem para a esquerda ou centro-esquerda e sai da extrema, né? Ou ele não se sustenta. Ou, se quiser se sustentar, vai ter que ser pela força ou pela censura. E isto é de alto risco, né? Então, quando me perguntaste lá atrás qual é a percepção da construção civil agora para os novos tempos, e a insegurança política é isto, é que a gente não consegue vislumbrar para onde vai o governo Lula. O governo Lula vem para uma centro-esquerda, ok, está bem. Tem um viés social, ok, está bem. Mas ele precisa, para ter um viés social, de uma economia forte, porque senão não consegue fazer o social, né? Ele precisa, para gerar empregos, ele quer gerar empregos, precisa de uma economia forte. Mas o que se vê hoje não é isto.
o que se vê hoje que o caos talvez seja um melhor aliado ao governo petista do que um desenvolvimento econômico. O caos econômico, pela leitura que se faz do que se fez, do que o governo se posicionou até agora, o caos é um melhor aliado para ele, o caos econômico. E isso, para quem empreende, é a pior coisa do mundo, né? Então é isso, nós temos que ficar olhando para ver o que vai acontecer. E nós temos mais um bom tempo para olhar, né? Não sei se eu te respondi, mas é a minha visão, com certeza é a visão de muita gente boa que está por aí, olhando para ver o que vai acontecer. Nós não queremos derrubar o governo Lula, nada disso. Mas nós queremos que ele governe para um Brasil em crescimento, com um olhar no social maior que talvez o Bolsonaro, com um olhar em direitos humanos, com um olhar na política de gêneros, por exemplo. Ok, é um direito que ele tem, foi eleito para isso. E provavelmente quem o elegeu pensava dessa forma. Mas com certeza quem o elegeu não pensava em censura, não pensava em radicalização, não pensava em extrema esquerda, isso com certeza. E isso vai vir à tona mais cedo ou mais tarde. Discurso de ódio, né? O tempo inteiro, discurso de ódio. Hoje nós estamos vendo que não há um discurso do presidente com argumento plausível. Que não fale dos anos anteriores a ele. Sim, tudo é só os está anos com anteriores. retrovisor. Ele não olha para frente, ele Não. olha para trás. Não. Então, esse é um problema que, para a economia, é muito difícil. E aí os empresários colocaram o pé no freio porque não vão investir. Porque tu tem que olhar, porque ninguém é louco. Sim, tu não vai correr risco, né? O empresário é um sobrevivente por si só. Com certeza. Empresário igual a sobrevivente. Ele tem isso no sangue, senão não sei. É ex-empresário. Isso aí. Então, Paulo, me respondesse brilhantemente, como sempre, nessa tua sabedoria aí. Gentileza do meu colega. Nos ensina diariamente aí, conversar contigo é sempre um privilégio, porque a cada palavra tu nos ensina muito. Então eu queria deixar aqui registrado meu agradecimento, a tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Espero que a gente, numa outra oportunidade, possa voltar a conversar aí, quem sabe um outro assunto paralelo aí a essa tua atividade. E deixo aqui o meu profundo agradecimento aí à tua participação no nosso programa. Doutora Martina, não sei. Agradeço muito a tua presença e até breve no próximo programa. Agradeço a vocês. Foi uma honra ter me convidado. Sérgio, nós somos amigos e colegas de muitos anos. O fato dele ter me chamado aqui para mim é importante. Então, eu estou à disposição de vocês. Eu sei que daqui a pouco tu vai entrevistar o Melo. Né? É verdade. Vou te provocar. Provoque. Provoca o Melo para criar um programa de urbanização de favelas, urbanização de comunidades. Isso está faltando. E eu tenho certeza que ele vai adorar, porque ele tem um olhar social ótimo. Existem projetos andando por aí. São Paulo tem um projeto agora do Tarcísio, muito interessante. Tem que tentar urbanizar isso aí. Agradeço muito a vocês e estou à tua disposição. O Melo já confirmou a presença no dia 9, vem gravar com a gente. Que bom. E vou passar essa pergunta que tu me passa aí, que eu acho que é um tema bastante relevante, a urbanização de favelas. Bom, eu antes de passar para o encerramento, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, né, a Sávia. Sálvia Taste Food. Isso, Sálvia Taste Food, que nos brilhantou aí com essas pizzas. Ao Quero Café, que sempre tem um cafezinho quente aqui pra gente. E vamos então ao encerramento, certo? Isso aí. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e os destinos do Brasil. Então, venha com a gente. Siga este canal, curta, compartilhe e deixe seus comentários. E aguarde, pois muito em breve, nos próximos programas, temos uma surpresa para você aí que você vai adorar. Olha bem,
Fique seguindo aí que nos próximos programas teremos uma grande surpresa. Mas tem que se inscrever no canal, né? Isso. Porque senão a gente vai cair no umbral do YouTube. Isso. Ninguém vai lembrar da gente. Os algoritmos não nos reconhecem. Exatamente. Então você vai ter que seguir o canal, seguir as nossas redes sociais e vai ter uma surpresa maravilhosa. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até semana que vem, Lideranças do Brasil.